Olá pessoal, meu nome é Julie e hoje a nossa conversa vai ser com o professor Lucas. E o Lucas ele dá aula de inglês para as pessoas que querem fazer a prova de acesso para mestrado e doutorado. Então o Lucas vai se apresentar, seja muito bem-vindo, Lucas, obrigado. E conta pra gente como que funciona, como você começou. Beleza. Gente, muito prazer, meu nome é Lucas Ogata e eu venho dando aula de inglês já faz alguns anos, né? Para todo tipo de gente, para pessoa que está começando, para uma criança, um jovem, para um adulto, né? Ou uma pessoa que já tem um inglês avançado, uma pessoa que já é fluente, fala assim, só quero conversação, tipos, né? Todo tipo de pessoa. E nesse meio tempo, algumas pessoas começaram a me procurar, falando assim, Lucas, eu quero que você me ajude no inglês, mas não é qualquer inglês, é uma preparação para a prova de inglês de mestrado e doutorado. Para entrar no mestrado e doutorado, você precisa fazer essa prova, e essa prova é um pouco complexa. Né? Não é uma preparação simples e a pessoa queria algo específico para isso. Né? Então ela me procurou, falou, me ajuda. Baseado nisso eu comecei a pesquisar, né? E comecei a me preparar também para ajudar esses alunos. Né? E eu acho que isso que é um assunto bem interessante para a gente falar hoje. Né? E antes da gente começar com o tema, eu quero pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, que tem interesse em fazer essa prova, porque eu tenho certeza que esse tema de hoje vai ajudar muitas pessoas, né, Lucas? É verdade, que tem dúvidas sobre como fazer essa prova. Então curte, compartilha e comenta aqui embaixo também, que depois o Lucas vai estar respondendo as perguntas que vocês fizerem aqui, tá bom? E o tema dessa conversa vai ser os 7 maiores erros que a pessoa comete na hora de fazer a prova de acesso de mestrado e doutorado. Essa questão dos erros é muito importante, porque é errando que se aprende, né? E se você puder acertar, né, baseado que você já se preparou com os erros dos outros, né, é muito melhor, né? Com certeza. É isso. Então eu creio que é um assunto muito bom e vamos lá, eu acho que tem muito assunto pra gente falar hoje. Então vamos lá. A primeira pergunta, Lucas, que a gente tem aqui para você. Não saber que existem métodos específicos para fazer essa prova atrapalha? Atrapalha sim. A preparação para esse curso me assemelha um pouco à preparação para a OAB. Né? Você pode ver que um bacharel em Direito, ele estuda, faz a faculdade ali 4, 5 anos, e na hora de passar na OAB ele se prepara. É verdade. Ele procura um curso para isso, porque senão também possa ser que reprove, né? Porque são provas difíceis, né, de fazer, então tem que ter algo diferente, né? É isso que você passa. Exatamente, são provas difíceis e que existem técnicas que te ajudam a, né, você se dar bem na prova. Então é muito válido um estudo específico para isso. Legal. Não ter ideia da complexidade da prova, pensar que a prova é mais fácil do que é um grande erro? Realmente, esse é um grande erro. Porque como que acontece? Geralmente a pessoa, ela pensa no inglês como uma matéria fácil. Ela vai dar prioridade a outras coisas, né? Ela não vai, às vezes, despender tanto tempo na prova de inglês. Por quê? A pessoa pensa assim, eu já tenho um certo conhecimento, já estudei previamente, já estudei na minha escola, eu tinha inglês, eu até era bom. E a pessoa acha que com isso ela vai deixando para depois, né? Vai deixando para depois, estudando outras coisas e esquece do inglês. Né? E essa prova é uma prova muito complexa. Falando um pouquinho da prova, é uma prova de interpretação de textos em inglês. Então, basicamente, você vai estar entendendo né, um texto em inglês e respondendo perguntas. Só que a interpretação em si, ela já é uma coisa difícil, né? Porque você pode ver que a gente faz provas de português e a gente às vezes erra questões, já né? Fica um pouco confuso ali, né? Fica confuso, você erra na sua própria língua nativa. Por que você não vai errar numa língua que não é a sua, né? Então, é uma coisa assim que é um erro gigantesco a pessoa subestimar essa prova, né? A complexidade dela. Lucas, acreditar que saber falar e escutar inglês é suficiente é um erro também? O que você acha? É verdade. Esse é um assunto muito delicado, né? As pessoas erram muito nisso aí. Na verdade, não é suficiente. As pessoas chegam e falam assim, já fiz inglês, falo, né? Escuto bem, arranho um pouquinho, falo, vou bem nessa prova, né? Mas na verdade não. Essa é uma prova focada em leitura, né? Então se você não tem um nível bom de leitura, se você não sabe
interpretar textos. Se você não tem as técnicas para resolver a prova, você vai ter muita dificuldade sim, mesmo você sabendo falar e sabendo escutar, entender o inglês bem. Então só assistir Netflix não vai resolver. Não adianta, não adianta. Netflix não vai te salvar nessa não. Ah, legal. E se a pessoa deixou para a última hora e achar que não tem tempo suficiente para fazer a prova, o que você acha? Verdade. O tempo é uma coisa que as pessoas erram demais. Os alunos acabam, às vezes, me procurando faltando uma semana ou alguns dias para a prova. Aí nessa hora eu já puxo a orelha dele, falo assim, ó, você vai ser um mestrando, está se preparando para entrar no mestrado, no doutorado. Você tem que ser mais organizado com os seus estudos. Planejar, né? Planejar, né? Você ter um estudo, uma rotina de estudos, né? Sim. Só que eu também tranquilizo eles, né? Eu digo que com uma preparação específica, com técnicas para você fazer essa prova, você consegue se preparar em até 21 dias, em até 3 semanas, se você, obviamente, focar nisso. Né? Você der uma prioridade no inglês. Você pode estudar outras matérias, mas você dá uma prioridade, um foco no inglês, em até 3 semanas você consegue se preparar. Ah, legal. Então, existem métodos, então, que a pessoa consegue, mesmo com pouco tempo ali, deixou para a última hora, ela consegue fazer a prova, então? Existem sim. Se a pessoa não tem um conhecimento prévio do inglês, se a pessoa tem pouco tempo, ela consegue sim, mas ela precisa ser bem assertiva de como ela vai se preparar. Ela precisa achar um método, um curso, algum profissional que saiba prepará-la especificamente para isso. Ok, legal. Existem muitos cursinhos que às vezes as pessoas procuram na internet e acham que aquilo ali vai ser suficiente. O que você acha sobre esses cursos? É verdade. Às vezes as pessoas investem em cursos que não vão dar um resultado. Né? A gente sabe que isso é um grande erro, porque a pessoa que está ali fazendo mestrado, doutorado, o seu recurso é uma coisa muito importante, né? É algo precioso, o seu dinheiro e o seu tempo que você tem. Você não pode desperdiçar esse tipo de coisa. Né? Então, você procurar um curso normal, um curso abrangente de inglês, nessas escolas padrões, né? Você pode ser que esteja cometendo um grande erro. Você vai estar desperdiçando seu tempo e seu dinheiro ali, porque eles vão te ensinar um inglês geral. Né? Eles são engessados ali no método, na apostila deles, né? Então, e eles não estão preparados para te preparar, para te capacitar para fazer essa prova em específico, né? Então, eu creio que realmente é uma coisa que os alunos acabam pecando muito e depois, quando eles veem que o negócio não está dando certo, aí que eles vão muitas vezes procurar alguém mais específico, né? E aí o tempo já está escasso, né? Aí já tá ali na última hora, né? Desesperado, meu Deus, me ajuda, me prepara. Aí o negócio é bem mais complicado do que você pegar ali umas semaninhas antes e fazer um curso específico e já passar de primeira, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a hora da prova, que eu acho que é a hora que a pessoa vai estar lá com os nervos à flor da pele, vai estar acontecendo várias coisas, passando muita coisa na cabeça. Verdade. Como essa pessoa vai conseguir administrar o tempo da prova? Qual que é o maior erro ali que ela faz nesse momento? Um grande erro de uma pessoa que não se preparou da maneira correta na hora de fazer a prova é o tempo. Ela acaba demorando muito, ela acha que ela vai ter que ali traduzir o texto inteiro, ou ela realmente está insegura com o inglês dela, ela não sabe as técnicas certas, então ela começa a perder tempo. Ela vai vendo o tempo passar, vai vendo às vezes alguma pessoa ao lado já terminando a prova, já saindo. Dá um nervoso, né? Dá um nervoso. Aí que a pessoa acaba indo mal no inglês e consequentemente vai mal nas outras matérias, porque ela vai fazer apressada, vai querer já apelar para o chute, não vai ler direito e ela acaba se complicando ali, né? Complicando a prova inteira por causa do inglês. Então, a administração do tempo na prova, ela é assim, você tem que fazer ela de uma maneira que você vai ir bem, pois o inglês é eliminatório, né? Então você tem que atingir ali uma nota boa, mas você também não pode desperdiçar muito tempo. Você não vai pensar em traduzir o texto inteiro, né? Você não vai pensar em pegar... Ali você pode usar o dicionário na prova, né? Você não vai pensar em procurar todas as palavras. Então, assim, por isso que a gente foca muito nisso, né? Que o aluno tem que se preparar de maneira específica, com técnicas e vários outros conhecimentos para a prova. Né? Sim, e essas técnicas, você passa tudo na hora que você está ensinando para os seus alunos ali, tem algo específico? Tem algo específico, sim. Conforme a gente foi falando com os alunos, vendo as dificuldades deles, a gente conseguiu localizar quais são as técnicas específicas para fazer ele passar nessa prova, né? Então, a gente conseguiu aplicar nos alunos e viu o resultado, né? Legal. Viu a diferença no tempo e na questão da nota mesmo, né? Evoluindo muito. Legal.
E agora a gente vai fazer uma pergunta, Lucas, que eu acho que vai gerar até uma polêmica. Inglês ou espanhol? Como que o aluno vai definir o que é melhor para ele? Qual o erro que ele não pode cometer nessa hora? Legal. Nesse momento é uma escolha um pouco difícil para algumas pessoas. Né? E, obviamente, né, eu sou 100% favorável ao inglês. Ao né? inglês? Ao inglês, com certeza. Só que ali a pessoa já comete um erro. Porque como que funciona? A pessoa, ela vai para a lógica. Ela começa a pensar assim, espanhol mais próximo do português. Mais fácil, mais né? fácil, vou estudar mais fácil, ou nem estudo. Eu vou já assim, é parecido, então eu vou ler, vou entender tudo. Então ali a pessoa já erra, já se condena a uma reprovação. Sim. Então, quais são meus argumentos? Primeiro de tudo, você deve sim escolher o inglês. Né? Para mim, o inglês é a língua mais fácil para o brasileiro aprender. Né? Muito mais do que o espanhol, muito mais até do que o português de Portugal. Sim. Então, assim, quais são os meus argumentos? Primeiro de tudo, o inglês é uma língua muito mais fácil gramaticalmente. Né? Você pode pegar um número de conjunções, preposições. Em muitos casos ele não tem masculino e feminino, é a mesma palavra. Ele não tem a ortografia complexa do português e o espanhol também. Ele não tem acentos, né? Então, outros argumentos. Nós temos a cultura americana, né, inglesa, muito inserida na nossa vida. É verdade. Né? Nós temos palavras que uma criança já sabe. Né? Ela sabe falar drive-thru, ela sabe falar delivery. Né? Então, são palavras em inglês que a gente já nem percebe mais que é inglês. Utiliza todos os dias, Utiliza né? todos os dias, assim, não existe nenhuma palavra em português, né? Não tem o que é drive-thru, né? Não tem uma tradução, né? Então, a pessoa já Verdade. usa no inglês. Então, esse é um dos outros motivos, né? A questão do vocabulário e da cultura está muito mais inserida. Sim. Né? E a última coisa que eu acho que é primordial, você tem muito mais conteúdo para você estudar no inglês. Né? Você tem professores, você tem cursos específicos, você tem material de graça, às vezes no YouTube, né? Vídeos, aulas, escolas, por todo quanto é canto. Então a pessoa, para aprender o inglês, ela tem muito mais conteúdo. Né? Quanto ao espanhol ou outra língua, que não é uma língua assim tão falada, ela não vai ter tanto esse suporte. Né? Entendi. E você acha que depois da pessoa passou na prova, o inglês vai ajudar ela ainda? Verdade, isso é muito bem lembrado. Né? Isso é uma das coisas que as pessoas esquecem, né? Acabam esquecendo. Porque o inglês, ele é a língua mais falada do mundo. Né? Alguns falam que é o mandarim, né? Que é o chinês, mas ele é muito falado em número de pessoas, porque nós temos uma população muito grande da China. Mas o inglês é a língua mais falada, é a língua usada para negócios, é a língua onde os grandes pesquisadores fazem artigos científicos. Pesquisas, né? Pesquisas. Então, assim, você que é um mestrando, um doutorando, né, que deseja ir para essa área, você tem que pensar no pós também, né? Na hora que você estiver fazendo o seu curso, você vai querer ler artigos científicos, você vai querer ler livros e todo esse material, o material de maior qualidade, ele vai estar em inglês. Então, essa preparação para o inglês já vai te facilitar para esse futuro. Outro grande erro pode ser as pessoas não dominarem as técnicas corretas, né, para fazer a prova de mestrado e doutorado. E sobre isso, tem alguma técnica que você utiliza? Como que funciona? Legal. Essa questão das técnicas é um erro muito que ocorre demais. Porque assim, você aprender uma técnica é algo que tem um valor muito alto. Porque é uma coisa que você consegue simplesmente reproduzir o que você aprendeu e aplicar. Né? Então, assim, por exemplo, para você fazer essa prova, para entrar no mestrado e doutorado, você pode aprender técnicas de inglês instrumental. Né? Sim. Por exemplo, vou citar algumas aqui. Existe uma técnica chamada skimming, uma outra técnica chamada scanning. Né? Só um exemplo aqui. Né? O scanning é, por exemplo, você está na prova, você tem um texto grande, né, na sua frente. Né? Você está ali preocupada, né, querendo ler o texto inteiro. Frio na barriga. Frio na barriga, né, às vezes já se confundindo, perdendo o tempo. E você vai dar uma olhadinha nas perguntas. Dentro da pergunta vai ter alguma palavra-chave. Né? Você grava essa palavra-chave e como se fosse realmente escanear. Né? Scanning é bem de escanear. Você escaneia o texto buscando essa palavra-chave. Ao você achar essa palavra-chave, você circula essa região e você, quando for fazer a sua tradução, a sua interpretação de texto, você foca nessa área. Né? Porque isso vai te
fazer você ter muito mais tempo. Ganha né? tempo. Ganha tempo e você ganha assertividade, né? Porque pode ser que você esteja traduzindo lá em cima um negócio, aí você acaba errando, aí ele acaba mudando o sentido do texto para você e você nem precisava estar traduzindo aquilo lá. E essas técnicas, Lucas, é difícil de aprender? A pessoa consegue com facilidade na hora de estudar, você passando os cursos? É fácil de aprender ou não? Consegue, é fácil sim. Porque na verdade, técnica, ela já é para ser uma coisa objetiva. Né? Ela é uma coisa que a pessoa ela vai aprender o nome, às vezes pode ser que assuste, né? Scanning, skimming, o que será isso aí? Mas é só você aprender o conceito da técnica, né? Isso é facilmente ensinado e depois praticar. Né? Você pega os exercícios, pega textos, pega provas anteriores, né? E vai praticar. Né? Em pouco tempo, você já consegue ver uma melhora muito grande nesses aspectos que a gente falou, né? No tempo e na assertividade também. Você tinha comentado que até mais ou menos 21 dias com essas técnicas eles já conseguem, né? Já conseguem tranquilamente. Em mais ou menos 21 dias a pessoa consegue tranquilamente se preparar para resolver essa prova, utilizando essas técnicas e umas outras coisas, né, que a pessoa que está estudando especificamente para isso, ela tem que saber. Ah, legal. Lucas, tem muitas pessoas que estudam muitas outras provas, mas chega ali na prova de inglês, ela não sabe nem a estrutura, às vezes. Tem gente que não tem conhecimento, que pode levar o dicionário, por exemplo. Verdade. Ela deixa isso para depois. É um erro? O que você acha? É um erro gigantesco. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela vai se preparar para essa prova é pegar o edital. Né? Ela pega o edital da prova, lá vai ter tudo, vai ter até estrutura, vai ter mais ou menos como será a prova, né? Ela vai ter se você pode usar o dicionário ou não, né? O que você pode levar para a prova. E, obviamente, uma outra maneira de você se preparar é você buscando as provas anteriores. Né? Não chegue na prova boiando, nunca tendo visto como é a prova, né? Tanto da sua instituição, né? Quanto da sua especialidade. Né? A especialidade, então, conta também? Conta muito, conta muito. Um grande erro é a pessoa que simplesmente estudou inglês. Né? Só que ela esquece que ela está fazendo o quê? Ela está fazendo uma especialização, né? Um mestrado, doutorado, por exemplo, em enfermagem, na área da saúde. E ela simplesmente esquece isso. Aí chega na hora da prova, ela vai estar com milhões de termos da saúde e ela não sabe nada. Às vezes não chegou a estudar isso. Né? E uma outra coisa importante também, né, de a pessoa conhecer esse tipo de prova, é que tem que saber que é uma prova que são retirados textos de artigos científicos. Certo? Então ali vai também ter termos de estatística, certo? Então assim, eu recomendo também que a pessoa conheça também o vocabulário um pouquinho da parte de estatística, certo? Porque ela pode ser que um dado seja o ponto-chave para ela acertar ou errar uma prova, né? Um dado estatístico, uma porcentagem, e se ela não estudou também, ela pode ir muito mal na prova por causa disso, né? E eu vi também que você corrige algumas provas, né, online, às vezes em live, é isso mesmo? E o que você acha sobre essas lives? Ajudam bastante os alunos? Eles pegam ali só por estar assistindo ali com você? Eu creio que sim. O feedback é muito positivo, né, nesse tipo de conteúdo. Porque a pessoa vê na prática sendo resolvido, né, uma prova ou sendo traduzido um texto. Então, assim, às vezes, se ela só estuda e não vê uma resolução da prova, não pratica junto, às vezes ela, na hora que vê a prova, ela assusta, né? Ela não sabe o que ela deve fazer primeiro. Né? Às vezes ela tem as técnicas, mas não sabe também a ordem de utilizar, não sabe como fazer. Né? Estrutura. Então, vendo uma pessoa que já tem a prática fazer, ajuda muito, com certeza. Ah, muito bacana, Lucas. Gente, o nosso papo ele vai encerrar por aqui. Mas eu queria muito, Lucas, te agradecer, né, por todo o conhecimento que você passou aqui pra gente. Tenho certeza que várias pessoas que estão aí querendo fazer essa prova de acesso já tiveram aqui uma palhinha de como que funciona. Então, muito obrigada por todo o seu conhecimento. Muito obrigado a vocês. Eu quero me deixar aqui à disposição, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, né? Caso alguém queira deixar um comentário, né? Também peço que curtam o vídeo, né? Que possam compartilhar, né, com uma pessoa que você pensa que possa necessitar, né, desse tipo de conteúdo. Né? Às vezes você conhece alguém que vai fazer uma prova de mestrado, vai fazer uma prova para entrar no doutorado, que você possa passar para elas, para esse conteúdo estar chegando e ajudando a mais pessoas. E ajudando mais pessoas, com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.